Olá, bom dia. Saúde, paz, alegria, foco, força e fé. Muito bem-vindo a você que está aqui com muito desejo de aprender biologia e pensando aí no exame do Enem, né? Eu sou o professor Zezito, do preparatório Verbita, e vamos trabalhar uma sequência de questões do Enem de 2019. Bom, o assunto da questão que nós vamos corrigir, ele está relacionado à sucessão ecológica. A ecologia, meninos, é um dos assuntos que é o mais recorrente no Enem, o mais recorrente. É impressionante o quanto esse assunto ele é recorrente. A gente tem que levar em consideração que pelo menos no mínimo 30% da prova, dentre as 12 questões, entre 3 ou 4 questões são de ecologia. E esse tema de sucessão ecológica, ele é um tema que não é tão recorrente, mas caiu no Enem de 2019. E vale a pena a gente levar em consideração o entendimento básico da sucessão ecológica, que seria uma sequência gradativa do surgimento de seres vivos em ambientes que podem ser ambientes inóspitos ou ambientes já previamente habitados. Por causa disso, a gente pensa numa sucessão ecológica primária ou numa sucessão ecológica do tipo secundária. Numa sucessão ecológica, a gente pode ter uma sequência em que a gente encontra, por exemplo, uma rocha nua. Essa rocha nua, é impossível que se tenha vida nela, porque não se tem umidade, não se tem matéria orgânica, então fica completamente difícil sobreviver nesse ambiente. No entanto, surgem aqui os indivíduos pioneiros que seriam os líquens. Os líquens são considerados pioneiros na sucessão ecológica. São os primeiros indivíduos a surgirem. A partir do momento que esses indivíduos surgiram, eles vão começar a deixar esse ambiente que era inóspito com possibilidade de originar vida. A partir daqui, nós teríamos indivíduos como briófitas, até chegarmos a uma comunidade que a gente vai chamar de comunidade clímax, que seria, vamos colocar um exemplo clássico, por exemplo, uma floresta amazônica, extremamente autossuficiente, com grandes possibilidades de manter todos os indivíduos que nela estão vivos. Essa aqui seria uma sucessão que a gente vai considerar primária, não tinha a menor condição de ter vida no ambiente. De repente, depois de alguns anos, foi possível que surgisse um indivíduo. Numa sucessão do tipo secundária, ela é uma sucessão muito mais rápida. Ela pode ser originada a partir de locais onde aconteceram aí queimadas, né? Queimadas ou um abandono da plantação. E aí, a partir do momento que isso daqui aconteceu, fica muito mais fácil se chegar ao grande objetivo da sucessão ecológica, que seria a comunidade clímax. Pois bem, depois de falado disso aqui rapidamente, é claro, vamos pensar na questão propriamente dita, né? Ela tem assim, ó, no quadro estão apresentadas informações sobre 2 estratégias de sobrevivência que podem ser adotadas por algumas espécies de seres vivos. Questões do Enem que tenham um texto suporte. Normalmente as respostas estão no texto e claro que você tem que ter conhecimentos básicos, mas quando se tem, por exemplo, uma tabela como essa, né? Você tem nesse quadro aqui, é necessário que você consiga interpretar o quadro de uma forma muito bacana. Então, ó, informações, isso aqui é uma estratégia de sobrevivência, tá? Que podem ser adotadas por algumas espécies de seres vivos. A estratégia de número 1, aí leva em consideração hábitat.
local onde os indivíduos moram. Potencial biótico. Opa, esse potencial biótico é o potencial de crescimento da população, tá? Potencial biótico, potencial de crescimento da população. Duração de vida, tempo de vida dos indivíduos, né? Alguns indivíduos, por exemplo, líquens têm um tempo de vida até pequeno, algumas algas também têm um tempo curto de vida, e isso pode fazer a diferença durante uma sucessão. Descendentes, número de descendentes, né? E o tamanho populacional. Bom, na estratégia de número 1, a gente tem como estratégia de sobrevivência, o hábitat, ele é mais instável, ele é meio imprevisível, tá? Ele é meio imprevisível. Mas o potencial de crescimento na estratégia 1, é grandão, tá? Muito, mas muito elevado. A duração de vida dos indivíduos nessa estratégia 1 é curta. E com reprodução precoce. Opa, olha, isso é uma informação espetacular. Indivíduos que têm um período de gestação, como a espécie humana, de 9 meses, podem demorar muito a promover uma sequência aqui, uma sucessão ecológica, né? Enfim, descendentes, na estratégia 1, muitos descendentes. Potencial biótico elevado e muitos descendentes. E descendentes pequenininhos, né? E o tamanho populacional, ele é aí extremamente variável. Quando a gente pega a estratégia de número 2, ela é mais estável e previsível. Potencial biótico baixo. A duração de vida dos indivíduos lá é longa e com reprodução tardia. Os descendentes são poucos e com tamanho corporal maior. E o tamanho populacional, ele é constante. Opa! Nessa estratégia 2, a gente pode pensar que já foi atingido praticamente o que a gente chama de comunidade clímax. Já foi praticamente atingido. Todas as estratégias ditas nessa opção falam a respeito disso, tá? Só que aí vem, eu disse para vocês, queimadas, mas a gente pode pensar em desmatamento também. Desmatamento e queimadas é uma sucessão ecológica do tipo secundário, tá? É uma sucessão ecológica do tipo secundário. E aí o que a gente vai ter aqui de importante, meninos? Na recuperação de uma área desmatada, tirou tudo dessa área, deveriam ser reintroduzidas primeiramente as espécies que adotam qual estratégia? Vamos lá, meninos. Para que esse ambiente volte a ser habitável, por exemplo, até ele atingir uma comunidade clímax, a gente tem que levar em consideração o seguinte: é necessário que se tenham indivíduos que tenham um grande potencial biótico, um elevado potencial de crescimento. Então, de cara, você já poderia descartar qualquer opção que falaria aí, né, da estratégia de número 2. A estratégia de número 2 não é uma estratégia bacana. Por quê? Na estratégia de número 2, o potencial biótico ele é baixo. Nós precisamos, para reestruturar essa área desmatada, de uma população que cresça, que tenha um potencial biótico alto, tá? Então, a estratégia de número 2, ela está fora. Com isso, olha que legal, nós conseguiríamos tirar as letras B, D e E. Ficaríamos entre as letras A e C como opções, tá? Então, as letras B, C e E, B, D e E não podem ser porque elas dizem respeito da estratégia 2. A estratégia 2 ela é típica de uma comunidade já clímax, a gente quase não precisa de reestruturar essa comunidade. Então, a estratégia de número 1 seria verdadeira. Agora, vamos avaliar qual que é a diferença entre a A e a C, tá?
A A diz o seguinte: a estratégia 1 seria a melhor, pois essas espécies de descendentes pequenos, o que diminui a competição entre outras espécies. Na verdade, a estratégia de número 1, as espécies produzem descendentes pequenos, né? O tamanho corporal é pequeno, mas isso não quer dizer necessariamente que vá diminuir a competição entre os indivíduos. Isso não é uma relação, né? Teoricamente, essa aqui seria um distrator. Agora, por que a letra C é a opção correta? Porque ela diz assim: a estratégia 1 tem que ser a mais adotada, pois espécies apresentam um elevado potencial biótico, uma elevada taxa de crescimento. Então, se você tem indivíduos que crescem, que se multiplicam numa velocidade um pouco maior, consequentemente, vai ser muito mais fácil a recolonização desses indivíduos, então, no ambiente. Uma questão bacana, meninos, ó. É uma questão que basicamente você precisaria de interpretar o que o que o quadro está dizendo para você. O quadro te dá essa resposta. Ok? Então aqui, só te lembrando, vamos continuar nessa pegada, corrigindo essas questões do Enem de 2019, para vocês terem uma noção daquilo que tem sido cobrado com um pouco mais de frequência. E a gente se encontra daqui a pouco de novo. Um abração!